Vou pedir para os irmãos abrirem as Bíblias lá no livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. E hoje nós vamos estar lendo os versículos 1 e 2, texto em que nós estaremos baseando hoje a palavra do Senhor aos nossos corações. Hebreus 12, 1 e 2, com toda reverência, sentados mesmos como estão. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje e queria que você acompanhasse aí. Diz assim a palavra de Deus: Assim nós temos esta grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus, fala ao nosso coração, Senhor. Fala ao nosso coração de uma forma muito especial. Que o Teu Espírito tenha plena liberdade para falar aos nossos corações, Senhor. E que possamos compreender, Deus, a mensagem do Senhor para cada um de nós, ó Pai. Por isso clamamos que o Teu Espírito, ó Deus, toma-nos de uma forma muito especial, ó Pai. E possamos, Deus, entender a mensagem do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse é um texto muito precioso da palavra de Deus. É um texto que nós lemos em que aquele povo que recebeu essa epístola, o povo de Deus que estavam ali naquele lugar, eles estavam passando por uma dificuldade muito grande dentro das suas vidas e dentro do próprio coração. E eles estavam praticamente por decidir se eles continuariam a fé que eles haviam aprendido ou se eles iriam desistir dessa fé. E o desânimo começou a tomar conta do coração daqueles irmãos que estavam ali recebendo essa carta, essa epístola. Eles eram judeus que estavam à beira da apostasia. E apostasia é a gente deixar de crer, a gente não acreditar, deixar a fé de lado, em busca de outra coisa, e seria praticamente abandonar tudo aquilo que eles haviam aprendido naquele momento. E diante de toda essa situação, o autor, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele vem com uma palavra do Senhor escrita com o objetivo de motivar, de encorajar, de direcionar aquele povo a se encher do Espírito Santo de Deus e viver a alegria que somente Deus poderia dar, independente das circunstâncias e situações que eles viviam ali naquele lugar. E eu queria convidar você nessa manhã, a aprender ou a dar atenção para 3 atitudes que esse texto nos ensina, 3 atitudes que vai nos ajudar a perceber a nossa caminhada cristã. Independente da situação em que a gente esteja vivendo. Independente da forma como você entrou aqui, essas atitudes vão nos nortear a caminharmos de acordo com aquilo que Deus tem para a nossa vida como povo de Deus. E quando eu olho para esse texto, a primeira atitude que eu vejo é que nós temos que olhar para os exemplos que foram deixados por Deus nas nossas vidas. O texto, logo no início, ele trata que existe uma grande nuvem de testemunhas. Grande nuvem de testemunhas. Quando nós começamos a olhar para o livro de Hebreus, nós vemos que no capítulo 10, meus irmãos, o autor ele começa a trazer sérias advertências para os crentes daquele lugar, justamente para que eles não caíssem na apostasia, de abandonar aquilo que eles haviam aprendido. E no capítulo 11, o autor começa a apresentar a grande galeria dos heróis da fé. E com o objetivo de mostrar que o justo viveria pela fé. E esses heróis são as testemunhas.
São os exemplos que foram deixados para cada um de nós, para que nós pudéssemos nos encorajarmos na nossa caminhada, para podermos prosseguir de acordo com aquilo que Deus tinha para a vida deles e para nossas vidas. E a palavra nos mostra que aquele povo, eles estavam vivendo uma certa pressão que existia naquele lugar, e eles começaram a viver uma espécie de cristianismo doente, se é que podemos usar esse termo. E eles estavam vivendo, caminhando, vivendo a vida deles longe da presença do Senhor. Tanto que lá em Hebreus no capítulo 5, versículo 14, o autor diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer e coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Meus irmãos, eles não conseguiam se aprofundar nos ensinamentos de Cristo, nos ensinamentos que Cristo um dia deixou para a vida de cada um deles. E quando nós começamos a olhar o texto e aquilo que a palavra de Deus começa a nos ensinar, nós vemos que eles estavam vivendo um tempo onde eles estavam vivendo preocupados somente consigo mesmos. E aquelas pessoas não conseguiam mais buscar a face de Deus, a presença de Deus. Coisas que anteriormente eram importantes na vida deles, na vida daquele povo, começaram a não ser mais importantes. As coisas que faziam diferença, os princípios na vida deles, começaram a não mais fazer tanta diferença. E eles estavam caminhando, vivendo a vida deles, longe do sonho e da presença daquilo que Deus tinha para cada um deles. E vale uma reflexão, meus irmãos, como é que está a sua vida cristã hoje? Como estão os princípios que um dia o Senhor ensinou e colocou e apresentou dentro do teu coração? Esses princípios que têm norteado ou que um dia nortearam a tua vida. Como é que está isso aí dentro da tua vida? A vida deles, daqueles cristãos daquela época, eles estavam não só buscando seus próprios interesses, mas eles viviam uma falsa tranquilidade dentro do coração deles. Mas a verdade é que eles não estavam vivendo os planos e os sonhos do Deus Todo-Poderoso dentro do coração deles. Enquanto eu estudava, enquanto eu lia, enquanto eu buscava a presença de Deus a respeito desse texto, meus irmãos, a palavra de Deus veio de uma forma muito especial dentro do meu coração. E às vezes nós acabamos por viver desta mesma forma que aqueles homens e mulheres de Deus estavam vivendo. Sem se preocupar com o plano e projeto de Deus para as nossas vidas. Passamos dias após dia, dia após dia, momento após momento, sabendo que Cristo nos salvou, que morreu para fazer a diferença, para transformar a história da nossa vida e a história das pessoas que estão ao nosso redor. Mas as palavras começam a não ter mais valor dentro do nosso coração. Começa a não ter efeito dentro das nossas almas. E o que acontece é que às vezes nós começamos a relativar verdades eternas de Deus nas nossas vidas, na nossa caminhada, dentro do nosso coração. E o autor de Hebreus apresenta logo nesse primeiro versículo, exemplos a serem seguidos na nossa vida, que seriam os heróis citados no capítulo 11 deste mesmo livro. E enquanto eu estava olhando o capítulo 11, eu comecei a imaginar a seguinte coisa: você já imaginou se Noé, no momento em que Deus chegou e falou com Noé, dizendo: Noé, você precisa construir aí um grande barco, um transatlântico daquela época, porque vai chover e você precisa salvar a tua família
e os animais. E nesse momento em que Noé ouvia a palavra de Deus, ele ia dizer assim: ó, Senhor, quero dizer uma coisa para o Senhor, estou prosperando aqui nas plantações, a minha vida está muito boa e eu não vou ter tempo para construir esse transatlântico. Você já imaginou se isso tivesse acontecido? Mas a gente vê a postura de Noé, a postura de um servo, que ouve a voz de Deus e que busca fazer aquilo que nós já entendemos e conhecemos dentro da palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, Deus tem buscado servos que ouçam a voz do Espírito Santo de Deus para cumprir aquilo que Deus tem determinado para o projeto e plano da vida dele. Os irmãos já imaginaram se Moisés, no momento em que ouve o chamamento de Deus para tirar aquele povo que vivia no cativeiro egípcio, ele diz assim: olha, estou bem aqui e não vou ter tempo para fazer isso, porque afinal de contas a vida é muito corrida, eu tenho muitas responsabilidades e eu não vou ter tempo para conduzir esse povo que o Senhor está dizendo que eu preciso tirar desse lugar. Já imaginou, irmãos? Estariam lá no cativeiro egípcio até hoje. Mas as testemunhas que a palavra de Deus nos apresenta, os exemplos para nossas vidas, meus irmãos, exemplos de homens que ouviam a voz de Deus e que dentro do teu coração, do coração deles, eles tomaram a decisão de ouvir, de prestar atenção naquilo que Deus estava dizendo e colocou aquilo como a palavra de Deus na vida deles. E eles estão ali naquela galeria de homens e mulheres que foram tremendamente usados por Deus. Que esses exemplos possam motivar a nossa vida. Eu não sei o que você está vivendo ou como você está vivendo, mas uma coisa eu sei, que Deus, Ele tem planos e projetos especiais para a sua vida, e o que Ele deseja é abençoar e usar você de tal forma que a tua vida, o teu nome, vai ficar marcado no corações de pessoas que foram impactados pela presença de Deus através da sua vida. O que eles estavam vivendo ali, meus irmãos, era um tempo de indiferença. O mundo está correndo, e o mundo hoje em dia está muito corrido, o tempo passa muito rápido, muito rápido. E eles estavam vivendo ali naquele lugar sem se preocupar com o plano que Deus tinha para cada um deles. E o maior exemplo deixado a cada um de nós, meus irmãos, foi o próprio Senhor Jesus. Lá em Filipenses, no capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E o texto diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus como algo que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, e vindo a ser servo e tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Meus irmãos, o que tem direcionado a tua vida? Quais são as motivações que estão dentro do teu coração? Será que existe algum valor que talvez tenha sido deixado para trás? E o que o Espírito Santo começa a dizer e começa a mostrar é que nós precisamos olhar para exemplos que Deus nos deixou, para que nós possamos olhar para o próprio Senhor Jesus, que deixou de lado a sua vida para viver a vida em nosso favor. E caminhada essa que o levou à morte, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, para agradecer e para lembrar, como fizemos hoje na ceia do Senhor, daquilo que Cristo fez por nós. Uma coisa é certa e muito clara na minha e na tua vida,
que Deus ele tem projetos para mim e para você, e que Ele quer nos usar de uma forma tremenda, encher o nosso coração da alegria, encher o nosso coração com a presença do Espírito Santo de Deus, e fazer com que a minha boca e a tua, as nossas vidas, se tornem vidas onde nós nos apresentemos diante das pessoas com ousadia, para que no lugar em que a planta do nosso pé pisar, as pessoas possam perceber que existe a diferença da presença do Senhor Jesus para as nossas vidas. Que nós possamos olhar sim para as atitudes desses homens, desses heróis da fé apresentados por Deus no capítulo 11, aqui do livro de Hebreus. E nós não podemos em momento algum permitir que o diabo roube de nós as bênçãos que o Senhor Deus tem preparadas para a minha vida e para a tua vida. Que possamos olhar para essas atitudes desses homens de Deus. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu ainda consigo enxergar uma outra atitude. E a segunda atitude é que nós aprendemos nesse texto, é que nós precisamos abandonar tudo que nos atrapalha. E o pecado. Olha só. Abandonar na nossa vida tudo que nos atrapalha. E o pecado. O que tomava conta na vida dos crentes daquela época, meus irmãos, daqueles irmãos que receberam a mensagem de Hebreus, era uma ambição mundana dentro do coração deles. Eles buscavam somente os próprios interesses, e a vida deles estava cheia de um egoísmo muito forte, estava cheio de coisas que estavam afastando aqueles crentes da presença de Deus. E de repente Deus vem com a sua palavra e diz: olha só, vocês precisam se libertar das coisas que têm atrapalhado a tua vida. Você precisa lançar fora de você. Você precisa tirar da tua vida essas coisas que têm impedido o fluir e o agir do Espírito do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Meus irmãos, quando dentro da nossa vida nós abrimos brechas para que o inimigo das nossas almas comece a entrar dentro do nosso coração, o que acontece é justamente o que estava acontecendo com os crentes daquele lugar. O sentimento de egoísmo, de olhar somente para aquilo que é seu, de não se preocupar com as coisas que estão ao redor, de não olhar para as pessoas como Deus olha. Quando o inimigo começa a entrar dentro do coração, a leitura bíblica ela já não tem mais o mesmo significado, mas ela acaba por se tornar fardo. A oração acaba se tornando um rito, porque nós não conseguimos mais sentir a presença santa do Deus vivo dentro do nosso coração. E quando nós paramos e nos damos conta, nós estamos caminhando para longe da vontade de Deus, para longe daquilo que Deus tem traçado como plano para a nossa vida. E nós não buscamos mais a vontade do Senhor, mas nós estamos preocupados somente com nós mesmos, olhando para o nosso próprio umbigo. Sabe como que nós abrimos brechas dentro do nosso coração para o inimigo tomar conta? Quando nós nos afastamos da presença de Deus. Aí a falta de fé, falta de amor, muitas vezes a preguiça, os interesses particulares, indiferença, negligência espiritual começa a tomar conta da nossa alma. E quando nós paramos para olhar para nós mesmos, e nós simplesmente nos deparamos com pessoas que têm caminhado longe da presença de Deus há muito tempo. Há muito tempo. Como é que está teu coração nessa manhã, meu irmão? O que tem alimentado a tua vida? O que tem te motivado? Talvez o que o Espírito Santo começa a revelar dentro do nosso coração é que a indiferença já tem tomado conta da nossa vida de uma forma tão grande que eu não consigo nem sequer prestar atenção de que existe um Deus que tem um projeto especial para mim. A minha caminhada está sendo longe da presença de Deus.
Eu tenho me tornado indiferente não só com o evangelho da salvação, mas a indiferença que tem tomado conta do meu coração tem feito com que eu sequer me preocupe com as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Porque afinal de contas eu tenho a minha própria vida e eu não dependo de nada para ninguém, de ninguém. Isso é diabólico, meus irmãos. Isso são coisas que nós precisamos nos livrar, precisamos tirar da nossa vida. Quando nós estamos caminhando sozinhos, meus irmãos, nós somos presas fáceis nas mãos dos inimigos, nas mãos do inimigo. E o desafio que nós temos é nos apegarmos em Cristo Jesus, para que nós possamos realmente lançar para fora de nós tudo que nos atrapalha, toda a frieza que às vezes tem tomado conta da nossa alma. Quando eu olho para a palavra de Deus aqui ainda no versículo 1, o autor ele usa uma figura de linguagem e ele diz assim, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E ele está usando aqui uma terminologia, um exemplo, como se existisse um corredor, e esse corredor ele teria que tirar todas as roupas ou acessórios que o atrapalhassem a ter os movimentos dentro da sua corrida, para que ele pudesse se sentir à vontade, para que ele pudesse chegar diante da maratona ou da corrida proposta, pronto e preparado. E ele não se preocupar com uma roupa que estaria atrapalhando, um sapato que estivesse machucando. Ele deveria deixar de lado todo o peso. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Pecados na nossa vida se tornam fardos insuportáveis de carregar. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos nos livrar do pecado que se agarra em nós, é o termo utilizado. Sabe quando nós percebemos que existem coisas erradas na nossa vida? E a gente sabe. Queria dizer para você nessa manhã que você é pecador. Você erra. Você erra, viu, pastor André? Todos nós somos pecadores. E nós precisamos todos os dias nos alimentarmos da graça, da presença do Deus que é santo na nossa vida. E nós precisamos tirar o pecado que às vezes tem dominado a nossa vida durante tanto tempo. A vida às vezes parece muito difícil. Isso às vezes acontece porque tem um fardo de pecado ali. Às vezes não perdoado. Às vezes coisas que precisam ser entregues diante da presença de Deus. Quero dizer uma coisa para você que tem dificuldade às vezes em chegar na presença de Deus com sinceridade de coração. Pecado às vezes da arrogância, do orgulho e da soberba se tornam impedimentos do manifestar do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quero dizer para você que se você tem dificuldade de lidar com as coisas dentro da tua vida, que não acontecem do teu jeito, eu quero dizer para você que o melhor para você não é o seu jeito, mas é o jeito de Deus na tua vida. Meus irmãos, como é comum, às vezes o sentimento de autossuficiência toma conta do coração das pessoas, às vezes por nós sermos um bom profissional, ou nós sermos pessoas dedicadas naquilo que fazemos, e às vezes qualidades que vêm sobre a nossa vida acabam por se tornar pedra de tropeço dentro da nossa caminhada. E o que Deus está dizendo é que nós precisamos nos livrar de todas as coisas e do pecado que muitas vezes tem nos afastado da presença de Deus. O jeito de Deus é o melhor para a nossa vida. E o que eu quero dizer para você é que eu e você, nós precisamos parar de viver a nossa própria vida e começar a viver Cristo em nós. Cristo através de nós, mas isso só vai acontecer quando todos os fardos que têm tomado conta da nossa vida forem lançados diante da presença de Deus. Lá em Mateus diz que Jesus já levou o nosso fardo e nós não precisamos carregar mais. Nós não precisamos
levar peso de erro, de pecado na nossa vida, porque Cristo já fez isso. Nós não precisamos perder tempo com coisas que não valem a pena na nossa vida e fechar todas as brechas que às vezes o nosso coração abre e que tem nos levado para longe da presença de Deus. Quero dizer para você que o pecado, meus irmãos, é o pior empecilho na vida do crente. E nós precisamos abrir mão. O texto diz que ele se agarra em nós. E nós só vamos conseguir nos livrarmos com a presença do Senhor na nossa vida, com uma vida consagrada. O atleta, quando ele está se preparando para a caminhada, ele não vai lá no dia, simplesmente corre. Ele treinou, ele se dedicou, ele estudou o trajeto, e por isso ele consegue ter sucesso na caminhada, ali na corrida, naquela prova. E a minha vida e a tua vida tem que ser da mesma forma. Nós temos que entender que a nossa caminhada cristã exige preparo, dedicação, disciplina, em que a nossa vida vai ser consagrada a Deus todo dia, diante da presença de Deus. Por isso nós temos que olhar os exemplos que são deixados a cada um de nós. Por isso nós temos que largar e abandonar as coisas que têm nos atrapalhado. E a última atitude que esse texto nos mostra, meus irmãos, é que nós precisamos ter os nossos olhos fixos em Cristo. Fixos em Cristo e não mais outra coisa. Não mais naquilo que eu acho importante, mas fixos somente em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Enquanto eu estava estudando um pouquinho, eu comecei a pensar, o que é nós fixarmos os nossos olhos em Cristo? Como sabemos que os nossos olhos estão fixos em Cristo? Será que teus olhos estão fixos em Cristo, meus irmãos? Será que na tua caminhada, os seus olhos estão fixos em Cristo? E aí o Espírito Santo de Deus começou a trazer no meu coração um texto tremendo de restauração, um dos textos mais lindos de restauração da presença de Deus na vida de uma pessoa, que é o texto em que Pedro nega a Jesus. A palavra de Deus diz que Pedro, com toda a ousadia, momentos antes, haveria dito que iria até a morte com o Senhor. E nós conhecemos o texto. A palavra de Deus diz que, vez após vez, Cristo, enquanto sendo crucificado, Pedro o negava. E a palavra de Deus diz que, quando ele negou pela terceira vez, o galo cantou, ele se lembrou das palavras, e o Evangelho de Lucas traz um texto precioso, e ele narra que no momento em que o galo canta pela terceira vez, o olhar de Cristo cruza com o olhar de Pedro. E a palavra de Deus diz que naquele momento, Pedro se lembrou de tudo aquilo, saiu e chorou amargamente. Aquele foi o olhar restaurador, o olhar que traz restauração do Senhor Jesus. E o que eu quero dizer para você nessa manhã é que se você tem chorado os seus pecados amargamente, o teu olhar está fixo em Cristo Jesus. Agora se o pecado na tua vida não tem feito diferença, se os erros que você tem cometido, se o pecado que tem perseguido você há tanto tempo não tem feito mais diferença, não tem nem sequer incomodado a sua vida, eu quero dizer que o teu olhar não está fixo em Cristo. Mas uma coisa eu quero dizer, que nessa manhã o olhar de Cristo Jesus, ele está sendo fixo em você. E é o olhar que traz restauração, meus irmãos. Quando o texto da palavra de Deus nos diz que nós precisamos olhar os exemplos deixados, que nós precisamos deixar de lado todo o pecado e fixarmos os nossos olhares, ou nossos olhos fixos, ter os nossos olhos vidrados no Senhor Jesus, ele quer dizer que é o olhar de restauração de Deus. É o olhar que traz restauração dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Talvez você esteja ouvindo isso e talvez no teu coração você possa dizer assim, eu não tenho dificuldade com isso. Eu quero dizer que o Senhor Jesus, Ele conhece o teu coração. E o que o Espírito Santo de Deus Ele está trazendo nessa manhã é uma oportunidade de que o teu olhar possa se encontrar com o olhar de Cristo Jesus, para que a tua caminhada cristã não seja uma caminhada com peso nas costas,
mas uma caminhada cheia da presença de um Deus que é poderoso, de um Deus que quer usar a tua vida de uma forma plena e completa, e que existe coisas que têm atrapalhado a nossa vida, como atrapalhou a vida daqueles crentes que estavam ali naquela época. O diabo queria impedir Pedro, meus irmãos, de ser o grande homem de Deus que ele foi. No momento em que ele nega Jesus, o coração dele se despedaçou, porque na caminhada dele ele tropeçou, ele havia falhado. E o diabo queria jogar um fardo sobre as costas dele, afastando ele do projeto e do plano que Deus tinha. E a palavra de Deus diz que o olhar dele cruza com o olhar restaurador do Senhor Jesus. E ele saiu e chorou. E depois nós conhecemos que ele foi restaurado pela presença de Deus, porque o perdão do Senhor chegou até a vida dele. Meus irmãos, eu não sei como é que está teu coração e como é que você tem caminhado na presença de Deus. Mas eu sei que em vários momentos você talvez tenha tropeçado em algum lugar. E eu quero dizer que às vezes, talvez hoje você esteja caído. Mas o olhar restaurador de Cristo Jesus quer te fazer novo. Quer fazer reavivar dentro do teu coração princípios e valores que Deus tem deixado para você. E Ele quer usar você de uma forma tremenda. Deus tem planos para a sua vida que talvez você nem tenha percebido. Ele escolheu você para que você seja um servo fiel, que vai levar a autoridade do Senhor Jesus, e na autoridade do Senhor Jesus, tudo aquilo que o Espírito Santo desejar. Mas o que pode estar acontecendo contigo nessa manhã, é que o sentimento de fracasso, às vezes pode estar tomando conta do teu coração. E talvez, você pode estar se sentindo indigno, porque as suas atitudes têm negado Jesus há muito tempo. E o que o Espírito Santo de Deus diz para você nessa manhã é que é hora de você fixar seus olhos em Cristo Jesus. Esse é o povo que Deus busca. Povo que luta contra o pecado. Povo que chora amargamente os seus erros. Que chora amargamente quando tem caminhado para longe da presença de Deus. Só que isso precisa ser abandonado dentro da nossa vida. Meus irmãos, Deus tem bênçãos para vocês. Deus tem bênçãos sem medidas para derramar dentro do teu coração, dentro da tua casa, por onde você tem andado. E o que Ele pede é que você se jogue fora, se dispa de tudo aquilo que tem afastado. É isso que o Espírito Santo deseja de você. Isso é o que o Espírito Santo deseja de cada um de nós. E eu queria desafiar você a se apresentar diante de Deus do jeito que você é e quebrantar o teu coração na presença desse Senhor. Quais são os planos que Deus um dia falou muito forte no teu coração e que no decorrer da tua caminhada ficou para trás? Queria que você abaixasse a tua cabeça. Hoje você está tendo um encontro com o olhar restaurador de Cristo Jesus. E o que talvez o Espírito Santo está dizendo aí dentro do teu coração é que há muito tempo você tem se preocupado demais com você mesmo. E tem se esquecido do plano que Deus tem para você. O que o Espírito Santo de Deus diz nessa hora é que nós precisamos deixar nossa vida no trono da graça de Deus. Nós precisamos parar de querer viver a vida do nosso jeito e começar a viver Cristo em nós. Talvez o seu coração está vivendo uma indiferença tão grande que você só consegue pensar nas coisas que estão ao teu redor. Mas o que o Espírito diz hoje é que chega disso. O que o Senhor Jesus está dizendo nessa manhã é que os planos dele são melhor para você.
Pare de traçar seus planos sem a orientação de Deus. Deus, Ele escolheu você, Ele acredita em você. E Ele tem caminhado junto de você todos os dias, porque Ele quer te usar de uma forma sobrenatural. Por onde você tem caminhado? Talvez o que o Espírito Santo tem dito para você nessa manhã é que as suas atitudes estejam negando o Senhor Jesus. E lá no fundo do teu coração você deseja demais a presença de Deus dentro do teu coração. Dentro do teu coração você deseja ser fiel a Ele, mas em algum momento na tua caminhada você fracassou, você tropeçou, e hoje você está se sentindo derrotado. E eu quero dizer para você que se você está dessa maneira, você está na mesma armadilha que Satanás tentou colocar Pedro, porque ele tentou desviar Pedro do caminho maravilhoso de Deus para ele. E talvez o diabo tenha tentado desviar a tua vida do projeto maravilhoso de Deus, feito única e exclusivamente para você. E em nome de Jesus hoje, o Espírito Santo está mostrando que você precisa fixar seu olhar em Cristo e chorar amargamente os erros que ficaram para trás, para se encher da presença desse Deus. Esse Jesus que está olhando para você nesse momento e que está dizendo: eu acredito em você, porque eu morri por você e eu creio em você. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração, mas eu queria que você viesse até aqui à frente para eu orar contigo. Você que o Espírito está dizendo: olha, eu preciso renovar a minha caminhada cristã, porque eu não consigo mais viver com esse fardo que eu tenho vivido, e eu estou abandonando em nome de Jesus, porque eu quero começar de novo. Amém. Eu não sei o que o Espírito Santo e a forma como Deus tem se revelado e falado ao teu coração, mas eu quero desafiar você a olhar para a tua vida e dizer: Senhor, toma conta. Deus, reaviva em mim os princípios, ó Deus. Eu quero me libertar das coisas que têm atrapalhado, ó Deus, a minha vida, porque eu quero ser servo fiel. Eu quero, ó Deus, reconhecer que o meu desejo é servir ao Senhor, mas o pecado que se agarra em mim tem impedido isso, e na minha caminhada eu tenho fracassado. Mas hoje, o olhar de Cristo Jesus vai restaurar a tua vida. Oh Deus, olha para o teu povo, Pai. Deus, fala com o teu povo de uma forma especial, Senhor. Que o teu olhar, Senhor, cruze com o olhar de cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor. Oh Deus, olha, Pai. Deus, ensina-nos a olhar, Deus, todos os dias, ó Pai, para os planos e os sonhos e os projetos do Senhor para a minha vida. Eu não quero mais viver uma vida de indiferença, mas eu quero viver uma vida cheia da Tua presença. E por onde eu for, eu não vou levar mais um fardo sobre mim, mas eu vou levar a ousadia e a libertação e a santidade de Cristo Jesus na minha vida. Igreja, ore, vai orando, estica a tua mão para frente. Clame para que o Espírito Santo de Deus, que revela, possa curar, possa transformar e possa fazer tudo novo, Senhor. Deus, esse é o teu povo, Pai, que tem se encontrado, ó Deus, com o olhar de Cristo Jesus nessa manhã, meu Pai. Deus, eu coloco cada um dos teus filhos que está aqui, Senhor. Eles estão de joelhos, ó Deus, clamando, ó Deus, por um novo começo na vida, Senhor. Deus, fortalece o coração do teu povo, fortalece o coração da tua igreja, Senhor, para que nós possamos ser a tua igreja, Deus, que entende, Deus, os propósitos do Senhor, Deus. Que a tua vontade seja realizada, ó Deus, na vida de cada um dos teus filhos, que entenderam, Deus, que precisam agir de forma diferente, Senhor, que precisam lançar, Deus, dos seus ombros coisas que os têm atrapalhado, Senhor. Por isso, reaviva, Senhor. Espírito de Deus, reaviva, Senhor. Reaviva, Deus, o desejo, Deus. Reaviva, Senhor, a tua vontade, o teu direcionamento na vida do
teu povo, Senhor. E que essa manhã possa ser marcada, Deus, porque o olhar de Cristo Jesus se encontrou com o nosso. E eu me coloco junto desses irmãos, clamando: Senhor, use a minha vida de uma forma tremenda e sobrenatural, e que teu nome seja glorificado, que teu nome seja exaltado, para todo sempre, ó Deus, na nossa vida e na nossa caminhada. E que a nossa caminhada e a nossa corrida cristã seja para glorificar a Deus, cheio de vitória, da presença tua, que é Deus vivo no nosso coração. E nós vamos, ó Deus, sair daqui com a certeza e a gratidão no coração de que o Senhor tem estado conosco em todo o tempo, ó Pai. Agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, pela tua palavra. Amém, Senhor. Amém, ó Deus.